Nós temos agora um momento muito importante do Congresso, e eu quero aqui poder chamar vocês, os que tiveram de manhã, já ouviram. Nós agora vamos falar um pouquinho sobre as questões ligadas à cultura. Eu quero chamar aqui o pastor Josué. Então ele vem com pouco livro, ele vai sortear um monte. Ele já disse de manhã o pecado dele, ele é santista, e ele veio de bermuda, mas apesar de tudo isso, ele é crente, servo de Deus. Agora que você disse, você quer uma tomada aqui na frente. Está sendo gravado, está todo mundo vendo que você pediu a tomada agora. O que eu faço com ele? Na própria caixa tem, a gente vai resolver, tranquilo, ó, vai dar certo. Isso, rapaz, a tecnologia aqui, meu amigo. Da próxima vez você pede a tomada antes, assim, para não ter problema, tá vendo? Beleza, nós vamos orar e falar um pouco sobre as questões ligadas à cultura e as perguntas e alguns cartazes. Olha só, vamos falar sobre cultura pop. Esse dá uma camiseta, não dá? A gente pode pensar na contramão ano que vem algumas camisetas assim, mas a ideia é falar sobre todas as áreas, né? E essa é uma área muito importante. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, e o que nós clamamos agora é que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor use o teu filho, possamos nos despertar para aquilo que ainda não estamos vendo, enfim, que o Senhor seja glorificado. Assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Ramon. O cara vem com a camiseta da Marvel, ao invés de vir com a camiseta da DC, e vem falar da minha bermuda, né? Aí não tem condição. Aliás, eu me pergunto até hoje por que quando o Thanos estava dando a surra em todo mundo, não ligaram para o Superman. Resolvi a parada em meia hora, cara. Cada um tem o dark side que merece, né? Gente, prazer muito grande estar aqui. Tudo que a gente vai tratar agora é parte de uma compilação do que eu já venho colecionando, estudando há algum tempo. Muitas das coisas aqui se devem também à minha vida, porque desde que eu me conheço por gente, leio histórias em quadrinhos e acompanho um pouco dessa cultura pop que hoje é difícil até de definir. Mas a minha grande luta, eu acho que o nosso desafio aqui nessa tarde, nem é tanto a gente fazer uma conexão e vocês verem que é possível conviver com isso, mas talvez descobrir princípios práticos de como conviver com isso. Nós já estamos inseridos nisso, não tem jeito, é um caminho sem volta. Então, a tentativa hoje à tarde, e agora nesse tempo aqui, esses minutos que a gente vai ter, é tentar definir algumas coisas. Bom, grande parte do que eu vou tratar com vocês, alguém já fez o dever de casa, o Steve Turner, e está nesse livro aqui. Então, a gente vai ter que ter olha, gente do céu, há um transmimento de pensação aí, legal, vamos continuar assim até o final. Vocês precisam ler esse livro. O Steve Turner, ele é um cara que já está há bastante tempo aí trabalhando com cultura pop. O camarada entrevistou vários artistas, assim, top mesmo do mundo pop. O cara conhece crítico de cinema, ele escreve para a revista Rolling Stone, se eu não me engano. Ele escreveu também um outro livro chamado Cristianismo Criativo, que é esse aqui. Eu diria que se você vai estudar a obra aí do Steve Turner, leia esse aqui primeiro, para depois ler esse. Minha filha discorda, né? Ela acha que tem que ler o outro. Ela gostou tanto desse livro que ela comprou 3. Já comprou um para ela e um para presentear. Esse aqui é um dos que eu tomei dela, e ela só vai presentear mais uma pessoa. Então esse camarada, ele conhece bastante da cultura pop, cinema, arte, literatura, e principalmente música. Então, muito do que eu vou falar para vocês da história da cultura pop vem desse livro e desse outro dele aqui. O restante vem de horas e horas ouvindo, ou assistindo, ou pesquisando coisas para poder montar esse material aqui. Aí depois, no próprio livro do Turner, é legal porque quando ele termina um capítulo, ele dá assim uma lista de uns
15, 20 livros e mais vários sites que você pode entrar para pesquisar sobre aquela área. Quando ele vai falar sobre diversão ou lazer, ele vai dar uma enxurrada lá de referências para você poder procurar, tá certo? Então vamos lá. Eu disse para vocês que ia sortear, eu só não sei ainda o critério. O pessoal que recebeu os crachás, houve uma numeração, alguma coisa assim? O pessoal da organização aí, não, né? Nada assim, né? Então eu não sei, até o final aí, no intervalo para a gente ter as perguntas, eu vou bolar com o pessoal da organização qual vai ser o critério para o sorteio. A gente tem um livro aí para você, que é esse livro Namoro, que eu falei para vocês que vou sortear aí, tá certo? Para quem ganhar vai sair de graça, para mim vai custar R$18, porque eu vou ter que pagar para minha esposa, que é a dona da livraria. Então aproveitem bastante, para você vai ser de graça, mas teve um custo para mim. E, só para acabar aqui a questão das referências, eu trouxe outros livros que eu preciso que vocês também anotem, se possível, para vocês poderem ler. Esse livro aqui, você precisa ler, Perfil de Três Reis. Esse aqui tu lê numa sentada, talvez em 1h30, 2 horas, se você sentar concentrado, você consegue ler. Esse aqui que vai tratar, eu até falei de manhã sobre ele, vai tratar desse nosso período entre a nossa salvação, quem aqui já é salvo, até a volta de Cristo, que é a glorificação, que a gente chama de santificação progressiva. Como acontece a santificação progressiva e como lidar com tudo isso, todas essas referências. Do Noland, você precisa ler esse livro aqui, A Vida do Artista, para você entender um pouco mais sobre a questão da arte, da comunicação e como isso funciona. E você não pode deixar de ler, eu diria, todos esses outros aqui se tornam secundários. Você precisa ler primeiro a obra de C.S. Lewis. E da obra de C.S. Lewis, fora Crônicas de Nárnia, eu recomendo que você comece por esse aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ou Cartas do Inferno, numa outra editora, eu não lembro qual. Essa aqui é da Thomas Nelson, veio como Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Vale muito a pena você ler, sem contar spoiler, o demônio ou Satanás escrevendo cartas do inferno para um demônio que está numa escala ali menor, e ele ensina ou dá dicas de como esse demônio vai desvirtuar um cristão para esse cristão se afastar de Deus. Então ele vai tratar de várias dessas coisas de literatura, ele vai falar sobre guerra, vai falar sobre arte. E você pode ler esse aqui também, se você é um novo convertido, ou se você é um convertido que ainda não entendeu exatamente como aconteceu a tua salvação. Quem sou eu? Nossa identidade em Cristo. Eu acho que esse grupinho de livros aqui já vai te ajudar a trabalhar um pouco todas essas questões, ok? Agora, se você quiser mesmo conhecer o assunto e se tornar especialista no assunto, você precisa ler esse aqui. Ele se chama Bíblia. E todos esses que eu recomendei, eles partem desse aqui, chamado Bíblia. Aliás, eu recomendo que você não baseie sua teologia ou suas convicções em algo que não concorde com a Bíblia. Você pode ler de tudo para se tornar crítico, mas não baseie suas convicções e sua teologia em qualquer livro que não se baseia nesse aqui. E é nesse aqui que a gente vai terminar a palestra colocando alguns princípios de como trabalhar tudo isso. Bom, a gente vai falar um pouco daqui a pouquinho sobre o que é essa cultura pop que a gente conhece hoje. Mas antes, um apanhado bem rápido aí de como tudo isso aconteceu. Pode passar aí, por favor? Quem aqui gosta de música? Levanta a mão. Aliás, eu subi aqui e não falei, né? Vida longa ao rock and roll. Eu pedi o pessoal tocar Resgate à tarde, eles falaram, Resgate a gente não toca, tal. Ainda o violonista ali, como é teu nome? James. O James ainda entregou o resto da banda, falou, eu insisto, pastor, para tocar Resgate, eles só querem tocar música que faz o pessoal chorar, tal. É o pessoal pós-moderno. Aí não tocaram. Aliás, cara, Deus abençoe tua goela, Deus abençoe teu joelho, essa mola que existe aí. Cara, eu fiquei para cantar o tempo todo com esse... Muito legal. Eu não aguentaria meia música. Mas tocaram Oficina. Então, graças a Deus por isso, né, cara? Muito legal. E Oficina da época de Oficina mesmo, né? Oficina Raiz, não Oficina Nutella. Legal. Música está impregnado em tudo. Eu acho que, pelo menos lá em casa, nós somos uma família musical. Nós temos gostos diferentes, temos várias discussões sobre música,
mas talvez você se assuste se um dia você chegar lá em casa e de longe você ouvir um rock pesado, tipo Oficina, ou tipo Fruto Sagrado, uma música pesada, e você falar assim, o pessoal está lá batendo cabeça, e você entrar em casa e a Ivy está fazendo faxina, ouvindo um rock pesado, né? E se marcar, ela para de varrer para fazer lá na hora do solo com a vassoura. Minha filha é a mais eclética de todas, ela curte de tudo, curte de catavento, passando por Tanlã, e aí curte. A minha outra é mais eclética ainda, ela gosta de sertanejo universitário, ritmo, né? Que eu não vejo a hora desses camaradas se formarem logo, eles continuam universitários e não saem daqui do Brasil, se forma logo e vai embora daqui. Minha filha gosta, ela conhece, de vez em quando a gente está viajando horas no carro, e a gente, Isa, canta uma música, a gente quer rir, aí ela canta lá, Menino da Porteira, canta esse tipo de música assim, né? Então ela é bem eclética. Eu já fui mais eclético, hoje sou um pouco mais seletivo. Mas a gente aqui, se for discutir sobre música, vai gastar a tarde inteira, vamos entrar à noite e a gente não vai chegar em consenso. Mas um consenso existe. Música é bom, mas pode ser também ruim. E a música, ela tem o poder de trazer ou popularizar conceitos que às vezes você não vai conseguir absorver lendo um compêndio completo sobre aquela área. Você não tem acesso às vezes a tanta informação erudita, você às vezes não gosta tanto de ler, mas aí vem o camarada que lê, que tem acesso a isso, faz uma música bem popular e joga, e aquela música chiclete entra na tua cabeça e você começa a gostar ou se acostumar com aqueles conceitos. Pois bem, a nossa história começa aqui. Por quê? Porque se você tiver curiosidade, a gente não vai conseguir explorar tudo aqui que é dito no livro do Tanner. Existia uma época em que a gente era conhecida a cultura, ou quando você falava assim, uma pessoa é culta, ou a cultura mesmo, uma pessoa que tem cultura, era uma pessoa que apreciava museus, uma pessoa que lia as obras clássicas, uma pessoa que quando ouvia música era música clássica, ou ele ouvia Vivaldi por causa dos violinos, ou ele ouvia Bach, ou ele ouvia Beethoven. Era um cara era uma pessoa culta. Houve essa época. Só que essa época, se a gente for pensar um pouco, nós não tínhamos toda essa tecnologia de comunicação, de transmissão de informações que nós temos hoje. Aliás, num dos capítulos aqui do livro, ele fala que nos anos 50 as pessoas já começaram a questionar um pouco isso. Os sociólogos começaram a colocar algo interessante, um pensamento interessante. Espera aí, se nós tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, existiria só um Beethoven? O que vocês acham? Existiria só um Bach? Porque olha, pensa bem comigo, naquela época você não tinha transmissão ao vivo, você não tinha acesso a tantas coisas. Eles questionam isso. Quantos grandes artistas morreram nos bares lá de Londres, ou nos bares lá da França, nas noitadas, sem serem famosos como esses virtuosos que a gente conhece? Você gosta de piano, aí você fala, vou aprender piano, vou tocar piano, aí você começa a ver partitura, tal, de repente você entra na internet, aí tu coloca lá assim no Google, ou no YouTube, malditos orientais, mas mal posso ver seus movimentos. Pode colocar isso lá. Você vai ver um menino chinês ou coreano de 3 anos de idade tocando mais que você. Aí tu fala, como é que esse menino toca isso? É impressionante. Quer dizer, não sei se vocês captaram a ideia. É possível que no passado houvessem tantos artistas quanto esses aí, ou do nível desses artistas que ficaram na história, só que não tiveram tantas oportunidades, tanta visibilidade como nós temos hoje. Isso aqui é discutido quando eles começaram, o Tanner aqui começa a fazer um apanhado sobre como a cultura deixou de ser simplesmente acessado só por pessoas que tinham dinheiro e influência, e essas eram as pessoas cultas, e se tornou algo de massa, que é o que é conhecido hoje como cultura pop. Hoje, por exemplo, nós abrimos a internet e ouvimos o novo lançamento eu acho que eu não sei se a pronúncia é essa, Gleif Brawley, é isso? Gleif Brawley, já ouviram? Maguinho, do Piauí, já ouviram? Vocês precisam ouvir a obra desses grandes artistas.
são artistas populares que chegam, caem no gosto do povo. Aí então a discussão é: a cultura pop é uma cultura pobre, uma cultura do populacho que não tem algo de interessante? E a cultura mesmo, como a gente chama, é só para os ricos ou aqueles caras que conseguem visitar um museu, que ouvem música clássica? Essa é a discussão. Porque o que aconteceu através da música? De repente surgem alguns camaradas, letrados, conhecedores, caras que manjavam de arte, liam os livros clássicos, e de repente eles começam a trazer, através da música, isso para o povo. Antes de termos YouTube, antes de termos internet, antes de termos as músicas, os grandes festivais. Esses caras começam a trazer reflexões através da música, e reflexões que vêm da erudição. Tu pega um camarada como um Paul McCartney, como um John Lennon, foram caras extremamente populares, mas eram caras que liam. David Bowie lia, mas era um cara extremamente popular. Então a música, ela começou a tornar popular conceitos que antes eram eruditos. E mais, de repente artistas populares foram descobertos, e a galera viu e falou: olha, isso é popular, mas é bom. E aí a galera da elite começou a gostar também das coisas que eram mais populares. Caminhando um pouco mais, nós chegamos ali, a gente está falando agora de uma época em que eu já tive bastante acesso. Hoje, quando a gente fala de cultura pop, quase que automaticamente a galera associa a HQs, quadrinhos, né? Hoje mais a cinema talvez, ou HQ para quem tem dinheiro, porque os HQs hoje são muito caros, né? Eu sou do tempo que eu colecionava gibi e era baratinho. Eu tinha coleções e coleções de Homem-Aranha, dessa galera. Até descobri a DC, eu colecionava quase tudo de Marvel. Até que eu descobri o que era mesmo muito bom e existia um melhor, né? Nessa época, a galera começou a perceber uma coisa: espera aí, existem grandes artistas que comunicam através de uma comunicação gráfica tão boa quanto aquela que está exposta lá no museu. Aliás, alguns começaram a pensar: espera aí, esse cara desenha melhor do que aquele quadro que custa milhões e milhões de dólares lá no museu. Não sei quem aqui é fã de quadrinhos, não sei quem aqui curte quadrinhos, ou curtia. Eu via desenhos do John Byrne, eu via histórias criadas por Steve Ditko, é a galera lá do começo mesmo. Eu falava assim: gente, isso é genial, é isso que eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser desenhista de história em quadrinho. Tanto que eu aprendi a desenhar com isso. Depois eu vim trabalhar com arquitetura, mas o meu berço foi desenhando história em quadrinho, criando personagens. Aliás, eu criei um personagem chamado Sandman, que era um cara que se transformava em areia, para depois jogar no lixo, descobrindo que a Marvel já tinha criado. Esse é outro motivo de eu ter raiva da Marvel. Eles plagiaram personagens que eu criei na minha infância, só que os deles fizeram sucesso, os meus não. Essa galera aqui quebrou um monte de preconceitos, porque eles viraram artistas conceituadíssimos, e eles eram intelectuais. E eles trouxeram através agora, não só da música, mas de comunicação gráfica, algo muito interessante para a galera. Olha, existe um mundo paralelo, eu posso fantasiar, e eu não preciso ler. Eu sei que muitos aqui vão ali, olham os livros e olham assim e perguntam assim para a Ivy: tem algum aí que tem figura? Porque esse aqui só tem letra. Tem gente que não gosta de ler, né? Tem gente que abre o WhatsApp, o Facebook, quando olha é textão, não vou ler, eu só leio textos pequenos. O gibi popularizou, porque a galera não precisava ler muito. Era uma comunicação gráfica, visual. Agora, as histórias eram conceituais, existiam conceitos por trás disso. Essas coisas aí foram melhorando, foram ganhando assim uma dimensão que a gente... Hoje, um quase cinquentão como eu, que lia os gibis e ficava... Depois que terminava assim, no meio do gibi eu fechava e falava: não, faltam 4 páginas, vou deixar para ler amanhã, para saber o que vai acontecer. E ficava viajando, imaginando como é que as coisas iam acontecer. Eu vou no cinema hoje, para mim é uma realização. Aliás, minha filha já avisa: sem spoiler, sem spoiler. E aliás, quando aparece alguma coisa que não bate com o quadrinho, eu falo: inventaram. Isso aí é invenção, no quadrinho não era assim. Eu sou saudosista mesmo, eu sou raiz, de gibi raiz. As coisas ganharam uma qualidade tão grande que, de repente, você vê
Um desenho de história em quadrinho, ou um gráfico desenhado por um desenhista antigo dos anos 50, dos anos 60 ou 70, onde o negócio explodiu, valendo tanto quanto um quadro de museu. Opa, parece que as coisas mudaram, não é verdade? Parece que o popular agora não é sinônimo de algo sem qualidade. Existem conceitos, existem artistas. Aí você vê artistas que antes talvez dedicassem seu tempo para desenhar o quadro da sua vida, entrando nesses estúdios e entrando nesse mundo e falando: olha, eu posso me realizar aqui e eu vou ser conhecido aqui e a minha arte vai ser valorizada aqui. Isso caminhou para ganhar uma qualidade assim fora do comum, né? Então, um camarada desse aqui, um Superman, um Batman, por isso que às vezes eu olhando o Superman, eu me pergunto por que a galera, né, não ligou para eles lá quando estava levando um pau do Thanos. As coisas ganharam uma qualidade e ganharam uma complexidade com as graphic novels e com coisas assim que quebraram paradigmas mundiais. Eu comprei, depois de economizar muitos meses, aquela graphic novel do Frank Miller, quando foi lançada no Brasil, O Cavaleiro das Trevas, que era a história do Batman. Quando eu vi aquilo, eu falei: gente, tem algo de subversivo nisso, o negócio está se tornando pesado demais. Os gibis, eles tomaram um formato, um corpo, que deixaram de ser gibis, viraram HQs, e estão formando gerações no modo de pensar. Se antes você tinha um erudito que visitava um museu para formar a sua mentalidade, hoje você tem pessoas intelectuais que foram formadas já por HQs, com conceitos tão intrincados ou mais do que aquela galera que pintava um quadro lá do museu. Até que entrou uma junção, e a galera que produz cultura de forma proposital, de forma intencional, não só pela arte, mas também para ganhar dinheiro e ganhar a cabeça da nova geração, sacou, gente, o lance é levar isso para a tela. Essa galera já vinha trabalhando com vários conceitos de filmes, e que o filme formava assim o pensamento da galera. Já existia aquela galera que pensava assim: existem os filmes populares, que são os filmes que são feitos só para fazer sucesso. Existem aqueles filmes conceituais, normalmente são lembrados como filmes franceses, né? Os filmes conceituais, que mostram o cara parado olhando para um corredor durante 12 minutos. Depois ele fala: o que é a vida? E fica mais 10 minutos. Filmes conceituais, que a galera intelectual falava: eu curti. Aí se tu perguntasse para ele: curtiu por quê? Não sei, mas é um negócio conceitual, é bom. É igual quando você visita um museu e olha lá um negócio. E aí, o que você achou daquilo ali? Cara, aquilo é legal, aquilo me traz paz. Aquilo é porque tiraram o quadro e tinha uma mancha na parede. Eu achei que era obra de arte. Hoje existe um negócio chamado arte conceitual, que às vezes você não consegue explicar. O cinema e Hollywood eles sacaram que era possível você formar a cabeça da galera através de cinema. Agora pensa no cinema: comunicação gráfica em movimento com música. Os grandes filmes. Você imagina assistir um filme sem uma grande música? Quando você ouve algumas músicas, já vem na cabeça o filme, né? Você imagina Titanic, cara, sem... Não é? Tu chorou vendo Titanic, tem cara de que chora vendo Titanic. Você imagina um grande filme sem uma grande música? Você ouve a música, tu já lembra do filme, né? O cinema sacou isso. E eles perceberam também, você pode passar o próximo aí, que se eles juntassem o universo daquela galera que é formada por conceitos de comunicação gráfica no papel, agora em movimento no cinema, com qualidade, a tecnologia que nós temos, de uma vez só para todo mundo, é o pipoco. E é o que está acontecendo. Então, os grandes filmes, e hoje você tem no Netflix a popularização disso, faz com que a gente tenha uma cultura pop com referências dentro desses filmes, dentro dessas músicas, dentro dessas representações gráficas, e dos escritos também, porque a galera, por causa da moda retrô, está voltando a ler. Não porque acha que tem que ler, é porque antes liam, então é retrô ler, então agora eu vou ler também. Ou anda com livro no ônibus, mesmo que não leia. A galera sacou que isso aqui era muito mais rápido. Detalhe: deixou de ser arte pela arte
para ser algo conceitual e proposital para formar nossa cabeça? Ou vocês acham que, assim como nós intencionalmente queremos criar meios para transmitir o Evangelho, pessoas não querem criar meios para nos afastar do Evangelho? Se vocês acham isso, patinhos simplesmente passando ali na linha de tiro. Então, nós vemos grandes autores lançando numa plataforma como a Netflix, outros aí querendo entrar no mercado. A Netflix tem aproximadamente mais de 1 milhão de títulos à disposição. Mais de 1 milhão de títulos, 120 formatos diferentes de filmes. Tu pode ver filme em qualquer tipo de formato que você quiser. É algo assim que você tem acesso no teu celular, agora na tua casa. Então um filme bem bolado que tenha tudo isso, vai fazer com que tudo isso se junte. E a gente tem talvez uma cena mais ou menos como essa aí, né? Então junção de comunicação gráfica com arte conceitual, no papel, agora com movimento, com música, tudo isso num bolo só. Tudo isso chegando nas nossas mãos, assim, a toque de caixa. Tudo isso sendo feito muito rápido e de forma intencional. Os próximos slides aqui são tentativas, pelo menos na linha antropológica, sociológica e filosófica, de definir cultura, para depois a gente chegar no que é cultura, o que é cultura popular. Se a gente for pensar na área sociológica, cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, inclui conhecimento, conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, artificiais, isto é, não naturais ou biológicas, aprendidos de geração em geração por meio da vida em sociedade. Olha essas palavras: ideias, comportamentos, símbolos, práticas sociais, artificiais, criadas, né? Que é transmitido de um para o outro. Se a gente for pensar em cultura e subculturas, só para vocês terem uma ideia, olha só o que foi registrado. Mais de 637 subdivisões dentro da cultura. Se você for pensar, tipo, a cultura da galera do hip hop, a cultura dos cabeludos, a cultura dos... você entende? Tribos, que são culturas diferentes, linguagem diferente. Só nos anos 50 eles tinham catalogado mais de 160 definições do que é cultura. Essa palavra, ela vem do século XV, e ela tem na sua raiz a ideia de cultivar, a ideia de cultura, a ideia de culto. Alguns sociólogos chegaram ao ponto, como em 1869, definirem cultura como a salvação da humanidade. Se nós não nos juntarmos em grupos que falam a mesma língua, que têm os mesmos símbolos, a gente vai entrar em guerra e o mundo acaba. Então cultura é salvação. Isso já está mais na área filosófica, mas isso aí é também citado na área de sociologia. Vamos lá. Na área cultura é o complexo, ainda na área sociológica, entrando um pouco aqui já na filosofia. Cultura é o complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, morais, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Agora vamos lembrar de detalhe: tudo isso que o homem produz é cultura. Então eu produzo cultura, você produz cultura. O problema é que o descrente também produz cultura. De Gênesis 3 em diante, tudo que é produzido, que junta com outra pessoa, que bate por afinidade, que bate com o pensamento do outro, com o símbolo do outro, isso aqui está criando uma subcultura que pode criar uma cultura. Mas os descrentes, os incrédulos, os que são contra Deus, também criam. Todo ser humano cria cultura, todos se associam. Agora chegando na questão da filosofia mesmo. Cultura é um conjunto de respostas para melhor satisfazer as necessidades e os desejos humanos. É informação, é criação, é um fator de humanização. Vocês veem que não tem nada ligado à criação, a Deus, a nada disso. O conceito criação, queda, redenção, que sempre esteve presente na Bíblia e sempre vai estar presente no senso comum de um ser humano, sendo crente ou não, ele acaba sendo um pouco afastado disso aqui. Cultura é um conjunto de respostas para melhor satisfazer as necessidades e desejos humanos. É informação, é criação. Você vê que a cultura se torna quase que
algo que nem para lá nem para cá, ela não passa, ela simplesmente é nula na questão moral. É por isso que as pessoas colocam a cultura como um capítulo à parte e falam assim: é cultural, eu não posso colocar uma placa, pode, não pode, é cultura. É por isso que quando você fala que carnaval ou algum folclore é errado, a galera fala: mas é folclórico, é cultura popular, você está indo contra uma cultura popular. Qual o problema com isso? Parece que ela é nula na emissão de valores, mas não é, porque a cultura é formada por seres humanos. Então, automaticamente, quando surge uma cultura ou uma subcultura, ela já está impregnada com ideias, ideologias de quem criou, ou do grupo que criou, ou do grupo que acredita. Existe uma intenção por trás de cada cultura. Existe um porquê. Muitos seguem sem questionar o porquê, inclusive crentes. Mas existe um porquê. Se você perguntar para o camarada: por que tu está com a camiseta do Deadpool? É um herói que eu gosto. Por quê? Porque eu gosto. Mas gosta por quê? Se existisse o Deadpool de verdade, ele chegasse lá e falasse assim: sou amigo do teu filho aí, a gente vai sair para a noite, tu deixaria teu filho sair com o Deadpool? Por que não? Se tu gosta dele. A gente não para pensar nas coisas que a gente gosta ou não. Parece que as coisas são nulas, não emitem valores, mas tudo emite valor. E eu tenho que saber o porquê que eu faço as coisas. Tudo que procede de uma prática sem conhecimento ou sem entendimento é pecado. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo, por que eu não estou fazendo. Só usei o Deadpool, mas pode usar qualquer um. Aí, para você não falar que eu estou falando do teu herói predileto, pode ser o Mickey Mouse, aquele rato miserável lá que também nunca casa e fica enrolando a Minnie a vida inteira. Vive ganhando dinheiro na Disney, ganha dinheiro para o pessoal ir lá visitar ele. Não importa o que você gosta, mas por que você gosta? Você faz parte de um grupo cultural. Você questiona as coisas? Essa aqui é uma das implicações que a gente vai chegar. Cultura pop, então, é a junção da cultura erudita e popular, massificada e produzida para obter lucro e transmitir ideias e conceitos. Essa é a definição de toda essa pesquisa que eu fiz para o que é uma cultura pop. É uma junção de cultura erudita e popular, massificada, produzida para obter lucro e transmitir ideias e conceitos. Agora, você vai falar assim: mas a cultura surgiu a partir de onde? Gente, na verdade a cultura você já tem no início lá da criação de Deus. Você pensa aí, Deus cria o jardim e ele fala o que para Adão e Eva? Vocês vão cultivar o jardim, vocês vão desenvolver uma cultura aqui nesse jardim, vão cuidar do jardim. Você tem depois artistas surgindo, você tem Deus capacitando homens para construir cidades, você tem no Novo Testamento Paulo citando artistas e poetas da época, como diz o seu próprio poeta. Paulo lia, Paulo conhecia. Então a cultura foi criada por Deus, pelo menos o conceito dela, porque ele disse: cresçam, multipliquem. Com ou sem pecado, o ser humano ia crescer, multiplicar, ia construir coisas, ia se desenvolver. Com o pecado, ele tem desenvolvido tudo isso e continua desenvolvendo, manchado pelo pecado. Mas Deus dota o ser humano de criatividade, para o louvar, para o adorar, para cuidar das coisas, para dar nomes. Agora vai ter que se vestir, tá? Vai ter que se vestir, vai ter que desenvolver uma forma de produzir roupa, vai ter que desenvolver. E aí alguns vão dizer: o tipo de roupa adequado para esse clima é esse, para o outro é outro, e aí vai. Tudo isso faz parte da natureza do ser humano. Então cultura é intrínseco, faz parte do ser humano. Querendo ou não, você é um ser cultural. Os reformados vão chamar isso de mandato cultural. Deus dizendo que o homem deve desenvolver esse conceito de criação, queda e redenção durante toda a sua vida até a volta de Cristo. Os dispensacionalistas vão chamar isso de soberania mediada. No final é a mesma coisa, Deus dizendo para o ser humano: você é o responsável por tudo isso, isso vai ser redimido por mim, mas você continua, independentemente do pecado, produzindo essa cultura. Ok? Antes de ir para algumas implicações, hoje a gente tem uma quantidade de informações tão grande que não tem como categorizar os tipos, talvez, de grupos culturais, mas nós temos como identificar os que produzem cultura, como por exemplo, cinema, música,
arte no geral, HQ hoje, o grupo Marvel, DC, essa galera, os mangás, essa comunicação gráfica, a tecnologia que populariza e torna todo mundo artista hoje. Os caras no passado tinham que pegar a guitarra e comprar revista e gastar horas e horas lá. Hoje tu entra no YouTube e tu tem lá todos os tutoriais de tudo que você tinha que descobrir de ouvido. Então está tudo ali nos tutoriais, de tudo que você precisa, você vai encontrar na internet, tudo a toque de caixa, tudo ali. Então você vê tudo isso sendo popularizado, mas são referências demais, eu coloquei aqui pouquíssimas. E se você for pensar, tu fala assim, o Mario é pop. Existe uma cultura que é a cultura Mario, não tem jeito, a galera cresceu jogando Mario, minha esposa é uma delas. Ela é do tempo que o videogame não tinha o cartãozinho de memória, ela deixava ligado à noite para poder continuar o jogo no outro dia, para Donkey Kong não terminar lá, e ela chegar no final do Donkey Kong, subir aquela fase maldita da árvore, que ela nunca saía para chegar lá em cima. E aí até que minha filha ia lá e sem querer chutava lá o videogame, era um Super NES, era Super NES? Não lembro, Nintendo, né? Eu sou do tempo do Atari. Eu sou do tempo que o videogame você imaginava. E aqueles 2 quadradinhos são os faróis do carro. Os 2 quadradinhos. Mas é uma cultura, o videogame. Música. Hoje existe uma cultura do grupo intelectual, o grupo que segue intelectuais, o grupo que se acha intelectual. Quantos graus tem teu óculos? Não é de grau, é só para eu parecer nerd. Existe uma cultura nerd. Você faz parte, em um grau maior ou menor, dessas culturas. O contrário da cultura de elite, a cultura popular, surge das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente de forma oral. Caminhando aqui, o conteúdo da cultura popular é determinado em grande parte pelas indústrias que disseminam material cultural, como por exemplo as indústrias do cinema, televisão, editoras, bem como os meios de comunicação. A inspiração da cultura popular vem dos acontecimentos corriqueiros, mas podem se tornar arte. Inclusivamente, no mundo pré-industrial, lembrem disso, a cultura de massa como hoje é entendida não existia, porque não tinha massificação das informações. Hoje você tem massificação das informações. O que acontece na base dos lives aí é algo incrível. Aconteceu hoje e já foi para todas as plataformas de notícias. Você tem em tempo real o que está acontecendo. Lá no passado não tinha. Então a cultura era muito mais folclórica. Essa camada anterior de cultura ainda persiste na nossa sociedade, seja por exemplo em forma oral, nos quais se espalham pela população de boca em boca, tal como sempre aconteceu. Você vai para o interior, você encontra aquele senhorzinho de 120 anos que senta ao redor da fogueira e ainda vai te contar os causos. Hoje está mais difícil, porque aquele senhorzinho fala assim, dá um tempinho aí que eu preciso ver minhas mensagens aqui do WhatsApp, que a internet chegou via 3G também para essas comunidades. Mas isso, a gente vê que é algo um pouco mais atual. Então vamos aqui para algumas implicações. Se eu não viver no mundo, eu não poderei passar meus valores. Esse aqui é um dos argumentos mais usados para quem consome cultura popular ou cultura pop sem critérios. Eu preciso conhecer, e é algo inevitável, e tem muita coisa boa, então eu preciso ver, assistir tudo, ler tudo, para poder estar lá com a galera antenada. Não sei se é bem assim, sem critérios. O mundo é coerente na sua produção, e a igreja? Conhecer a Bíblia e torná-la popular é evangelismo. Esses vídeos que estão sendo passados aqui, vocês viram a comunicação gráfica como é bem atual, mas com conceitos bíblicos. Artistas fizeram aquilo. Nem sempre a gente faz isso. A gente admira uma arte feita por um camarada como Spielberg, como outros aí, mas a gente não está disposto a estudar como eles estudaram, se preparar como eles se prepararam, para quê? Para passar nossas convicções como eles passam, com arte, com excelência. O evangelho não precisa ser defendido, mas pregado. Eu não preciso necessariamente entrar em uma determinada tribo e ser daquele meio. Eu preciso conhecer os conceitos e talvez conviver com eles, mas não preciso ser um iniciado, um profundo conhecedor de tudo. Por exemplo, eu gosto muito de rock, e não canso de dizer, vida longa rock and roll. Mas eu reconheço que tem uns exagerados. Eu tinha amigos que disputavam para ver quem ficava mais tempo sem tomar banho, porque faz parte da cultura rock and roll, de andar todo de preto, num calor de 40 graus... Sabe? É uma galera doida.
válida. Então, o grau de envolvimento é diferente, mas o ritmo, as músicas, o conceito do rock and roll. Agora, eu não preciso ser um rockstar para poder gostar do ritmo, ou gostar de algumas letras. É isso que eu estou dizendo. Ser antenado e conhecedor não anula nosso senso crítico e vida santa. Eu posso estar extremamente antenado, conhecer as séries que estão passando com critérios, os livros, a cultura pop atual. Eu posso estar antenado e eu tenho condições disso, como todos vocês têm, mas com talvez um senso crítico. Existem 3 pessoas lutando contra mim: o mundo, o sistema, o diabo, o cão mesmo, pé preto, rabudo, sazafrás, você sabe quem, e a tua própria natureza caída, que depois de Gênesis 3 tu não é bonzinho não, tu é descendente com a culpa de Adão e com a natureza pecaminosa, que é a inclinação natural para o mal que vem do teu pai e da tua mãe. Os teus pais criaram um monstrinho que se chama você. Cristo te converteu, mas essa natureza continua ali, como em Walking Dead, querendo voltar. Tu tem que matar um zumbi por dia. Tudo isso aqui contribui para que às vezes eu ceda e não tenha critério bíblico. Como é que eu tenho que lidar? Desenvolver um senso crítico. Não deixar de consumir, mas ter um senso crítico muito apurado. E esse senso crítico vem da palavra. A gente vai dar algumas dicas para vocês. Eu não preciso consumir tudo, mas não devo não consumir nada. É impossível não consumir nada. Cada um vai ter seu gosto. O cara lá vai e fala, não, só uso o Botina ali. O outro fala, não, eu só uso Nike. O outro, eu só uso Adidas. Meu irmão, se tu tem dinheiro para comprar só Adidas, legal. Não se endividando, comprando a prestação, beleza. O gosto. Eu deixei de brigar, por exemplo, com minhas filhas, quando vão comprar. Olha como é cultura. Eu venho de uma cultura que quando alguém estava com a calça rasgada, você falava, tá velha, ou costura, ou vou comprar uma nova, porque a rasgada vai ser vergonhoso, né? Então eu vou comprar uma nova. Hoje o pessoal gasta dinheiro para comprar a calça rasgada, e é mais de R$300, uma calça para um jovem de 16 anos é mais de R$300, você sabe disso, não é? Eu parei de brigar com isso, eu falei, filha, é o seguinte, quer usar calça rasgada? Define, então o rasgo é daqui do joelho para baixo, pode ser esfarrapado, um pitbull te pegou. Agora nada de rasgo na virilha, nada de rasgo em cima, nada de rasgo. Definiu, pronto, quer usar rasgado? Usa. Agora, o padrão continua sendo assim, a calça é o que? 50, 60 reais? Esse valor eu dou. Não, pai, é 300, o resto tu completa. Beleza? E quer comprar rasgada? Compra. Eu já sugeri para ela, pega tuas calças velhas e rasga. Não, não é rasgar, tem que comprar rasgada. É uma cultura diferente. As culturas são dinâmicas, elas vão mudando. Agora, não tem como, gente. Você vai no shopping. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lá na Forever 21 em Recife, procurando uma calça para mim. Vocês conhecem Forever 21? Pois é, tem lá em Recife. Tem em Recife, hein? Hã? 21. Eu sei. Você é cópia da minha filha. Pai, tu sabe falar porque não fala. É porque eu sou brasileiro, eu gosto de causar. Então a questão é assim, eu estou lá na Forever 21, beleza? E aí eu falo assim, eu estou procurando uma calça. Não acho uma calça de macho, de homem lá na seção masculina. Era tudo tatuagem, tipo Zezé de Camargo e Luciano. Falei, se eu pôr uma calça dessa, eu vou cantar fino, não é possível. Aí ela falou assim, pai, quer uma dica? Vai lá no setor feminino. Sai para lá, menina. Tá doida? Deu certo. Porque a cultura hoje diz que a menina vai usar a calça do namorado, a boyfriend. A calça do namorado, que é folgada. Então o cara usa a calça justa e a menina usa a calça folgada. Eu fui lá e comprei uma calça feminina para mim. E é folgada e é bonita, parece do exército. Gente, onde Josué, pastor Josué, do Palavra da Vida, está comprando calça feminina, mas não é porque eu aderi não à ideologia de gênero, tá? É porque é a única que não ficou justa em mim. Gente, é um negócio, as culturas são dinâmicas, as culturas vão sendo modificadas. Eu vou lutar contra isso? Não vou, mas não vou usar uma calça justa daquela. Então não vou, a gente não pode lutar contra algumas coisas que não tem volta. Eu posso ter critérios. E eu tenho que ver que eu sou um ser cultural, mas posso ter critérios. Somos pessoas que vivem no mundo sem sermos do mundo. Eu gosto de citar aquele filme que fez muita gente chorar, que é o
como é o nome da menina lá? Um amor para recordar, lembra? Amor para recordar. Venha, entre no carro. Mas você é louco. Onde nós vamos? Entre no carro. Nós vamos aqui, entra no carro e vai lá. E o que você quer? Desça, vem aqui. Oh, você é louco mesmo. Venha, pise aqui. E agora? Pise aqui. E agora? O que está acontecendo? Você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Lembra dessa cena? Nós somos esses. Nós somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos de Deus. João 15 vai trabalhar isso. E Deus ouve a oração de Jesus que diz assim: Pai, não quero que os tire do mundo, quero que os proteja lá e que faça com que eles sejam luz lá no mundo. Detalhe: e se eles fizerem como eu fiz e como eu deixei para que eles fizessem, eles serão odiados pelo mundo. Então nós não estamos aqui num piquenique, estamos aqui numa guerra para poder passar esses conceitos. Deixa eu resumir isso para mostrar para vocês que vocês vão ter que ler esse livro, gente. É muita coisa. Eu saí anotando, mas não dá tempo de passar tudo para vocês. Mas só para mostrar como é possível, através do pop, da arte popular, tu encontrar um camarada mais ou menos como esse aí. Tu tem aí o videozinho? Na rua. Isso é arte, não é? Cara, vamos orar e fazer jejum e oração aí para tu chegar nesse nível, cara. Pensou? João Alexandre, vocês conhecem João Alexandre? Ele grava com artistas descrentes. E aí um camarada foi gravar no estúdio dele, e o camarada é violeiro e estava tocando lá uma viola. O João chegou para ele, aí ele de repente terminou a gravação, ele falou: João, eu gosto de você, João. Por quê? Porque tu não é como os outros cristãos, cara, tu aceita a gente. Aí o João ficou feliz. Pô, os caras gostam de mim. Mas ao mesmo tempo bateu na cabeça dele: mas o cara gosta de mim, não gosta do outro crente, porque eu não estou pregando o evangelho. Ele ficou assim, grilado, né? Aí ele falou assim: cara, eu preciso reagir. Aí ele falou: cara, quando eu te ouço tocar, o João falando para ele, eu glorifico a Deus. Aí o cara: mas eu não faço a música para Deus, eu não sou crente. Mas quem te deu esse talento foi Deus, mesmo tu não devolvendo para ele, camarada. Aí ele falou: João, assim tu me quebra, bicho. Assim tu me quebra. Isso aqui, gente, é talento. Isso aqui é reflexo do que o homem tem de bom, de produzir, de criar. É talento. Isso é dado por Deus, o cara não sabe, mas isso é dado por Deus. Isso é arte. Quantos e quantos melhores talvez que esse camarada estão aí fazendo shows por aí sem a gente conhecer. Então existe sim vida inteligente, existe arte popular boa. Uma da nova safra aí, o pessoal também fala: Josué, eu nem citei música do passado, vocês viram aqui, né? Eu me segurei, porque o pessoal fala: todas as músicas boas que tu cita tem mais de 50 anos. De fato, hoje é difícil tu encontrar letras como de Janires que fala assim, que quando você morrer, ele fazendo uma música possivelmente para um amigo dele: quando você morrer, o teu carrinho vai andar nas cores do arco-íris. E ele olha a analogia que Janires faz. Um cara iletrado. Ele faz assim: quando Jesus subiu no pódio, o seu pódio não foi um pódio normal de campeão, foi o Calvário. E ele não estava com 2 campeões do seu lado, ele estava com 2 ladrões. E quando você chegar no céu, os anjos que olharam sua corrida e queriam estar correndo no seu lugar, vão olhar lá na sua ficha corrida, e lá embaixo vai estar escrito, depois do seu nome, campeão. Gente, isso aí é Janires, anos e anos. Aí o pessoal fala: tu só curte essas coisas. Tem gente inteligente nos dias de hoje? Tem, eu citei pelo menos uma das obras aí atuais que mostra como eu posso usar arte gráfica, cinema, letra, música, para poder produzir coisa boa.
Navegando pelo alto mar, vento sopra contra a costa que quero aportar. Medo cobre os meus olhos, perco a direção. Braços falhos remam fracos sem coordenação. Mas não posso desistir. Aqui não dá qualidade. Se tu ouvir isso aqui num quarto escuro, gente, é uma viagem assim. Não é uma viagem astral porque nós somos crentes, né? Mas quase que teu espírito sai assim e aprecia teu corpo curtindo a música. Produzindo provas contra mim. É piada, viu, gente? Edson, se tu estiver assistindo, é piada, viu? Não creio em viagem astral. Mas vocês entendem? Existe sim um senso comum de belo, de estético, só que isso foi deturpado pelo pecado e tem sido usado pelo mundo, a carne e o diabo para nos desvirtuar. Temos que ficar espertos. Vamos para as implicações. Se eu não viver no mundo, eu não... isso já passou, pode passar aí por favor. Na verdade é uma pergunta que surge agora. Afinal, o que eu posso consumir? Que talvez seja o que você quer ouvir, e nas perguntas nós responderemos. Então eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso assistir aquilo, eu posso usar determinada... É mais ou menos o que a gente vai estar respondendo daqui a pouco. Um camarada aí, que pensa bastante, que tem um poder sobre a mente dos outros, talvez, ele não deu esse conselho porque ele não é crente, né? Mas eu coloquei a imagem dele ali só para lembrar do pensamento. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponto, fecha tudo, podemos ir embora, está aí o filtro. O filtro é esse. O filtro é esse. Pega o gibi, joga aqui. Pega a série, joga aqui. Pega a música, joga aqui. Pega a tua roupa, joga aqui. Se passou por esse filtro, use. Recomende para outros. Consuma à vontade. O filtro está aqui. O problema é que nós estamos tão envolvidos pela cultura pop, ou por temor de homens, ou ideologias dos outros, que eu não vou porque a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo qual é o conceito para qualquer tipo de coisa que você for praticar, ou pensar, ou assistir, ou ler. É correto? É puro? É amável? É de boa fama? Glorifica a Deus? Assiste, leia, vista. Essa seria, talvez assim, a minha sugestão. Eu estou preso, eu posso escapar? Talvez você esteja como esse grupo aí. Você já está tão envolvido com a cultura pop que você não sabe para onde ir. E você não tem contato com Jacob, você vive perseguido pela fumaça escura, e você não sabe como escapar dessa ilha. Se é que você não vai descobrir no final que talvez, não posso contar o spoiler, talvez alguém queira assistir Lost. Aliás, quando você vai falar de séries de televisão, existe antes e depois de Lost, tá? Então se você não assistiu Lost, você não sabe o que é série. Talvez Prison Break chegue perto ali. Walking Dead perdeu sentido quando chegou aquele camarada com o taco de beisebol. O Negan. Como é que o próprio mundo vê? Eu vou falar aqui um pouquinho, e para não falar de uma série só, eu citei algumas, passa aí por favor. Como é que o mundo vê esse problema aí de séries, ele não fala, eu usei séries aqui porque é a modinha, todo mundo hoje está acompanhando. Tem alguém aqui que não está acompanhando série nenhuma? Levanta a mão. Série nenhuma. Gente do céu, pessoas glorificadas, que não mereciam mais estar aqui. Gente, creiam, a modinha hoje, a galera está acompanhando 1, 2, 3, 4 séries. A galera assiste série e acompanha séries. Existe um negócio assim louco. Eu vou usar como exemplo, mas traga isso para qualquer tipo de arte. Isso aqui eu tirei da IG, com pessoas que não são crentes, tá? Se você fica constrangido quando vê cenas de sexo com a família, deve evitar assistir alguma dessas séries ao lado dos pais. Cada vez mais assistir séries tem se tornado um programa de família. Mas, para aqueles que se constrangem com mais facilidade, ver algumas produções ao lado dos pais pode ser algo digno de pesadelos. Aí ele cita algumas aqui, por exemplo, Masters of Sex, Westworld. Westworld conta uma história de um mundo que é formado no Velho Oeste, mas é formado por humanos e robôs, onde tem um motel com robôs, as pessoas vão lá para ter sexo com robôs. Tem crente assistindo. Então eu não consigo entender. Eu pulo, não, Game of Thrones.
Maior série da atualidade. Por que falar de Game of Thrones? Porque é a maior série da atualidade, é a mais assistida. Tem cenas de nudez e sexo em praticamente todos os episódios. Entretanto, algumas dessas passagens são bem problemáticas. Em 2015, uma cena de estupro na 5ª temporada gerou muita polêmica e críticas à produção da HBO, mas isso não diminuiu o sexo nos episódios seguintes. Californication, a produção da Showtime, conta a história de escritor degenerado, Rank Mood, David Duchovny, sei lá, que tenta manter o relacionamento com a filha e a ex-esposa enquanto curte a vida. O sexo é um dos temas recorrentes da série, que também fala sobre abuso de drogas, álcool e até relacionamento com menores de idade. O laranja ali é o novo preto, só para constranger a Juliana, menina. Skins, a Ju fica com raiva quando ela fala assim, o que vai passar agora é Anatomia de Grey. Gente, estragou a série. Estragou a série, não traduz o título. Kevin DeYoung, que escreveu um desses livros que eu recomendei para vocês, ele disse o seguinte: eu sei que algumas pessoas dirão que isso não incomoda a sua consciência, ou que é arte, ou podem ver o sexo pecaminoso sem participar dele, mas isso não muda o que a Bíblia diz sobre a importância da pureza e do poder do olho. É um abismo chamando o outro. Hoje você assiste uma coisa que não é tão pesada, amanhã tu quer uma mais pesada, e isso vai te tornando... Não é de hoje a teoria do sapo na água. Tu pega um sapo e joga na água fervente, ele pula fora. Tu põe ele na água fria e põe a água para ferver, ele vai se acostumando, o organismo vai se acostumando, ele morre cozido e não sabe que está na água fervendo. Nós recebemos insights de tudo. Nós somos nós e todas as informações que nós recebemos. Inconscientemente, mesmo que não conscientemente, tudo que você viu, ouviu, cheirou, experimentou, tudo isso está presente nos teus conceitos e na forma com que você pensa. Sabendo ou não, consciente ou inconscientemente, você age de acordo com o que você foi consumindo. A boca fala do que o coração está cheio. Enche a tua cachola de lixo, teu comportamento vai ser lixo. Encha de Bíblia, teu comportamento vai ser algo muito mais parecido com a Bíblia. Um velhinho chamado John Piper, ele foi questionado, e ele escreveu um artigo sobre esse tipo de série, direcionado a Game of Thrones, mas ele disse, isso serve para qualquer tipo de série, tá? Ele colocou algumas perguntas, tipo, eu estou recrucificando Cristo? Cristo morreu para purificar seu povo. É uma absurda travessura da cruz para torná-la como se Jesus tivesse morrido apenas para nos perdoar pelo pecado de observar a nudez e não nos purificar pelo poder de não assisti-lo. Quer dizer, Cristo pode me perdoar porque eu assisti, mas Ele não pode me livrar da tentação de assistir? Você acha? Eu posso não assistir se eu quiser. Um padrão talvez seja assim, mas que série tu assiste? A que eu posso sentar com minha esposa e minhas filhas e assistir sem problema nenhum. Se eu preciso pular ou se eu preciso tirar minha filha da sala, não é nem para mim. Talvez seja um conceito. Isso serve para mim, tá? Deixa eu desmistificar uma coisa aqui também, gente. Cada pessoa tem um grau de resistência. Alguns talvez sejam tentados ou caem por coisas menores. Eu prefiro não correr o risco de ficar testando até onde vai minha resistência ao pecado. Eu prefiro não querer entrar no círculo. Talvez outros, como eu tenho ouvido, dizem assim, cara, eu vi as respostas ao artigo do John Piper, de crentes falando, esse pastor aí pirou, eu sou maduro, eu assisto com maturidade. Só é assistir com maturidade, e saber que é arte, que é contando uma história, faz parte do contexto. Nudez é nudez. O John Piper, ele responde a isso também de uma forma interessante. Passa aí, por favor. É extrovertido ou aprimora a minha santidade? Na Bíblia, do início ao fim, há um chamado radical para a santidade. Santidade de mente, coração e vida. Nudez nos filmes e nas fotos não é santo, não aprimora a nossa busca por santidade, é profano e impuro. Quem esteve aqui de manhã, ouvindo o Jorge, viu qual é o padrão também. E olha, nós não concordamos 100% com todo o tratamento. Ele é integracionista, acredita na psicologia e aconselhamento bíblico. Eu creio apenas no aconselhamento bíblico, e nós concordamos nisso. Ser exposto à nudez vai mexer contigo, e se não mexe, você está com problema. Se um cara vê uma mulher nua e não sente nada, esse cara está com um problema sério. O problema dele é pior do que a masturbação ou olhar a mulher nua. O problema dele é muito mais sério, se ele não sente nada, tá certo? Serve para a mulher também. Quando vou arrancar meu olho, se não agora? Ele pergunta. Jesus disse, todo mundo que olha para uma mulher com intenção lúgubre ou não comete adultério com ela em seu coração, se seu olho direito faz você pecar, rasgue-o e jogue-o fora.
Ou seja, não assista, não precisa arrancar o olho, tá? Não é bom pensar no que é honrável. A vida em Cristo não é principalmente a evasão do mal, mas principalmente a busca apaixonada do bem. Eu não vivo só numa luta contra o mal, eu vivo numa luta para fazer o bem. Agora que fica legal, passa aí, por favor. Tenho vontade de ver Deus. Eu quero ver e conhecer Deus tão plenamente quanto possível nessa vida e estar completamente com Ele, né? Assistir a nudez é um enorme obstáculo para essa busca. Me interessa as almas dos atores? Quando perseguimos ou recebemos ou adotamos a nudez do nosso entretenimento, estamos implicitamente endossando o pecado das mulheres que se vendem dessa maneira e, portanto, são despreocupadas com suas almas. Olha essa aqui, isso aqui é um clássico, isso aqui tinha que ser moldurado, colocado na parede de casa. Eu ficaria feliz se minha filha fizesse esse papel? Ou minha esposa? A maioria dos cristãos são hipócritas ao assistir a nudez, porque, por um lado, dizem ao assistir que não há problema. E por outro lado, eles sabem, no fundo, que não queriam que suas filhas ou esposas ou namoradas estivessem interpretando esse papel. Isso é hipocrisia. Aliás, ele aprofunda esse conceito, ele diz assim: então eu não posso assistir também algo que é violento. Violência pode ser simulada. Eu não posso assistir um filme que tem tiro. Tiro pode ser simulado, e é simulado nos filmes, dublê, extrato de tomate, sei lá, sangue cenográfico. Nudez não pode ser simulado. Nudez é tirar a roupa e fazer a cena de sexo. Nudez é nudez. Então, eu não sei, eu vou ficando assim sem argumentos para poder assistir algumas dessas séries. Passa aí, por favor. Estou supondo que a nudez pode ser falsificada, é esse conceito que eu coloquei agora. Estou comprometendo a beleza do sexo? Com certeza, a relação sexual é uma coisa linda. Deus criou e declarou que era bom, mas não é um esporte para ter espectador. Estou supondo que a nudez é necessária para a boa arte? Há grandes séries e filmes que não precisam de nudez para aumentar a sua grandeza. Não há necessidade. Você pode fazer o filtro, você não é obrigado a assistir. Isso não vai trazer algo de bom, talvez, para a sua mente. Passa aí, por favor. Talvez os 2 últimos slides. Estou buscando a aceitação das pessoas? O que mantém os cristãos voltados para esse tipo de entretenimento é o medo de tomarem a palavra tão a sério que a santidade os façam parar de ver tantos programas de televisão e tantos filmes que eles serão conhecidos como loucos. E hoje esse é o pior mal de todos. Aliás, um monte de louco aqui, né? Que não assiste série. Não é porque você não assiste série que você é santo, mais santo que os outros. Talvez você tenha pecado em outras áreas. Eu estou citando o que é modinha na época. Ser visto como um louco é um mal muito maior do que ser profano. Estou livre de dúvida? Há uma diretriz bíblica que torna a vida muito simples, mas quem tem dúvidas é condenado se come, porque o comer não é da fé, pois o que não procede da fé é pecado. Minha paráfrase é: se você duvida, não assista. E aí passa pelo filtro de Filipenses e pronto. Se tua série passou, vai que vai. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 6 vai tratar de nós idolatrarmos e termos a perversão sexual como regra para a nossa vida, ao invés de glorificarmos a Deus com o nosso corpo. Pensamentos impuros que geram atitudes impuras. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5,28. Gálatas é clássico. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Se isso aqui é o centro, se você assistiu a série e saiu falando, legal, o bandido ganhou, que não é só cena de nudez, é a reversão de tudo que é bom. O conceito criação, queda, redenção não existe mais nos filmes. Agora legal é quando o bandido é ruim e violento. A princesinha que tinha que encontrar o príncipe não precisa mais de príncipe. O príncipe, na verdade, agora é um ogro que tira a meleca do nariz e que diz que ela é bonita porque ela cheira a pus no poema do livro. Para quem leu Shrek e não viu o desenho, você é muito linda e você cheira a pus. Gente, acabou aquele negócio de você olhar para a esposa e falar: joguei uma laranja na rua, joguei um limão na rua, na sua porta parou. Se até o limão te ama, imagina quem jogou. Cadê a inocência da coisa? Pessoa olhar: Ive, você é linda, você cheira a pus. Ela respondeu: joguei uma pedra na água, de pesada foi ao fundo. Os peixinhos responderam: vai trabalhar, vagabundo. Porque eu estava namorando com ela já há quase 7 anos, a gente não tinha casado. Efésios 5, que vai tratar e foi tratado hoje de manhã, né? Efésios 5, que mostra que, abram aí, eu quero encerrar com Efésios 5.
porque aí a gente vai ter um intervalo, eu acho que vai ter perguntas e respostas. Abram Efésios 5. Deixa a palavra falar. Porque aí vocês não vão falar, é você que está dizendo. É você. Não. Efésios 5, abram aí, ou acessem suas Bíblias. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, nem tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável no Senhor. E ele continua, depois ele vai falar que a submissão a Cristo é o centro de tudo. Gente, eu não estou dizendo aqui como santarrão, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas incoerências. Minhas filhas às vezes falam, mas por que você não deixa eu assistir isso, falou para não assistir aquilo e você ouve aquilo? Eu falei, filha, ouvi errado. É verdade, eu não fui orientado quanto a isso. Vocês têm a chance de serem cada vez mais críticos quanto a isso. Passa ao final aí, por favor. Qual seria então a dica? Consuma, critique e crie. Você quer consumir? Consuma. Você vai ter que consumir. Filipenses 4, Efésios 5. Consuma com esses critérios. Critique, não tenha medo de ser o chato da turma. Eu vou lá assistir 50 Tons de Cinza, porque eu não pude ver no cinema, agora saiu na TV. Não vale a pena, a não ser que você já assiste outras séries que são iguais. Aliás, se pornografia é pornografia, qual a diferença em assistir 50 Tons de Cinza, assistir uma série que mostra a pornografia como parte natural da vida, que mostra as cenas pornográficas, e assistir um filme pornográfico? A diferença é o quê? O grau? Então gradua aí e me mostra depois qual é a diferença. Tá ok? Bom, é isso. Por enquanto é só, pessoal. Tá certo? Vamos orar. Eu posso pedir para a banda tocar aquela música de novo, cara? Porque os meus sonhos nunca vão ser enterrados. Nunca vão ser. Vocês podem tocar novamente aquela música, por favor? Eu estou emotivo, cara. Eu estou ficando velho. Nunca. Vamos ficar de pé, então? vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele, levando em suas asas os meus dias dessa vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos
o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Nos seus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando sou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guarda o teu amor. Que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar, porque a vida recebi ao te encontrar. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar.